Bem, senhoras e senhores, mais uma vez agradecemos a todos que estão nos acompanhando presencialmente aqui no Guarujá, em São Paulo, e também a você que nos acompanha online em todo o Brasil e também no exterior. Vamos então dar início ao terceiro painel do Santos Export com o tema PDZ e clusterização do Porto de Santos. Convido para vir ao palco para a apresentação desse painel o senhor Mário Povia, conselheiro nacional do Brasil Export. Para moderação, o senhor Mauro Samarco, conselheiro do Santos Export. Como debatedores, o senhor Fernando Biral, diretor-presidente da Santos Port Authority. Online, o senhor Paulo Rezende, diretor técnico da Fundação Dom Cabral. E presencialmente, o senhor Frederico Bossinger, engenheiro, economista e consultor da Catálisis. Todos podem tomar os seus assentos. Convido para fazer uso da palavra o senhor Mário Povia. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar o CEO do Brasil Export, Fabrício Julião, agradecer o convite de estar aqui, Fabrício, participar desse evento fantástico, parabenizar aqui Zé Roberto Campos, presidente do Conselho Nacional, meu amigo Ricardo Molitzas pela organização do evento, o evento que, sem dúvida nenhuma, tem agradado a todos, com cada um que nós conversamos aqui, e creio que aqueles também que nos acompanham de modo virtual também estejam desfrutando desse momento único. Nós vamos falar aqui no painel 3, eu queria aproveitar também para cumprimentar Mauro Samarco, Fred Bossinger, Fernando Biral, o professor Paulo Rezende, que nos acompanha à distância, e vamos falar um pouco do PDZ, da clusterização do Porto de Santos. E eu vou apresentar rapidamente aqui algumas anotações que fiz, mais no sentido de provocar o debate, que eu acho que é o grande mote aqui desse nosso encontro. Senhoras e senhores, há razoável consenso de que o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto, o PDZ, consiste em uma das principais ferramentas de gestão e planejamento de nossos portos organizados. Para além das fronteiras da chamada poligonal, cada vez mais se observa a necessidade de uma visão mais holística para o cluster portuário em sentido amplo, verificando a participação e influência de terminais de retroárea, mas também de instalações portuárias privadas, que se inserem no conceito de condomínio de usuários, sobretudo quando falamos de infraestrutura de acesso. O conceito de cluster, em sentido estrito, também tem ganhado certa notoriedade a partir da percepção de novos mercados que demandam o porto e, bem assim, de uma certa sinergia. E, no caso do Cais Santista, eu daria como exemplo a cadeia da celulose. Se, por um lado, a palavra zoneamento nos leva a diretrizes para ocupação e exploração de áreas do porto que temos, certo é que a expressão desenvolvimento induz à percepção do porto que queremos. E aqui merece uma primeira provocação. O modelo de governança do PDZ passa, segundo as regras atuais, por uma discussão minimamente saudável junto à comunidade portuária, e aqui eu cito, por exemplo, o Conselho de Autoridade Portuária, que detém participação de representantes do poder público, de operadores portuários, de carga e dos trabalhadores. Também com relação a outros membros da comunidade que permitiriam um alinhamento porto-cidade. A ausência de submissão do tema ao CAP, ou mesmo da realização de audiências públicas, nos remete a um bom modelo de governança? Armadores, práticos, TRAs,
tem direito de opinar? Sabemos que os projetos para novos arrendamentos são produzidos ou, ao menos, aprovados pelo poder concedente, o que nos remete à percepção de que é aquilatada, naquele momento, é aquilatado capacidade de infraestruturas de acesso existentes para atendimento dos novos condôminos em relação ao quantum atualmente utilizado. Mas a questão envolvendo o esgotamento de capacidade de infraestrutura a nível de cluster tem sido objeto de discussão no PDZ? Como conversa as autorizações de terminais privados vis-à-vis com o PDZ em vigor? Uma coisa é analisar mercado, a outra é capacidade de escoamento, valendo-se de instalações portuárias dentro e fora da poligonal do porto organizado. Isso vale para acessos ferroviários, para canal de acesso ao porto. No caso, falamos em navios de 366, em profundidade de 17 metros, e a questão das rodovias, inclusive a questão de túnel, viaduto, a ligação seca. Não é? Por fim, como conversa essa importante ferramenta de planejamento, PDZ, num condomínio portuário gerido por uma administração portuária privada? Limite de autonomia, uma nova governança, como se posicionarão aqueles que estiverem fora da poligonal, mas que, de alguma forma, se valem das mesmas infraestruturas de acesso, são provocações que faço a esse seleto grupo de debatedores, ao cumprimentar Mauro Samarco, Fred Bussinger, Fernando Biral e o professor Paulo Rezende. Essa é a questão que eu gostaria de colocar aqui para os senhores, e esperamos ter aqui um bom debate, porque o time é de primeira. Obrigado. Obrigado, Mário Povia. Acho que é um tema interessante. O nosso porto, né, característica de potencial multicargas, né, com grandes volumes de container, grandes volumes de granel sólido, grandes volumes de celulose. Então, acho que a proposta colocada pela SPA no último PDZ, a clusterização, faz todo sentido, mas traz uma série de desafios, né, como Mário Povia bem colocou, questões de governança, né, questões de infraestrutura, acessibilidade. Então, vamos ter aí um painel interessante para trocarmos ideias sobre isso. Acho que seria, talvez, produtivo iniciarmos com o Paulo Rezende, que nos acompanha online. Depois vamos ouvir o Bussinger, colocar todas as ideias, as sugestões, né, os comentários, para, então, depois ouvir o nosso presidente da SPA, o Fernando Biral. Então, por favor, Paulo Rezende, gostaríamos de ouvir os seus comentários. Uma boa tarde a todos, é um prazer muito grande estar com vocês. Obrigado à organização por esse convite. Mário, obrigado pelas palavras que colocam o devido combustível à nossa discussão. Eu queria salientar e colocar já para os senhores uma mudança histórica no conceito de porto. A logística, a eficiência logística, ela ditava a seguinte regra para portos: entre rapidamente e saia rapidamente, porque é naturalmente um site de gargalo físico, territorial. Portanto, a movimentação cada vez mais rápida era aquilo que procurávamos. Isso era histórico. Hoje em dia existe um novo conceito de complexo portuário, onde o PDZ e a clusterização de Santos, eu considero que são inseridos. É a agregação de valor em um grande complexo. Não necessariamente as cargas precisam entrar e sair rapidamente, mas se concebe hoje o porto como um complexo logístico cuja agregação de valor acontece através de beneficiamentos, transformações, fracionamentos, containerizações, enfim,
um grande movimento de agregação de valor às cargas movimentadas, sem que se tenha necessariamente colocado em primeiro plano a velocidade. É bom que nós não podemos confundir velocidade com eficiência e produtividade. Portanto, eu acho que o Complexo de Santos tem uma grande oportunidade. No entanto, quando nós falamos em plano de desenvolvimento e zoneamento, associando à clusterização, um segundo ponto eu coloco também para nossa atenção, que é, se nós não fizermos um bom plano, nós passamos da oportunidade de economias de aglomeração, ou seja, aproveitarmos as sinergias entre as diversas facilidades e empresas ali localizadas para as chamadas deseconomias de aglomeração. Começamos a perder valor. E aqui eu coloco um terceiro ponto também, que é justamente o pouco cuidado que o Brasil tem tido ao longo dos anos com a sua infraestrutura de aproximação, a sua infraestrutura de acesso. Então, o que acontece é que temos muitos portos, e Porto de Santos não é diferente, onde nós temos conflito entre atividades, conflito entre ocupações, conflito entre desejos e conflito entre objetivos. Então, eu acredito que é, sim, chegada a hora de nós discutirmos, trazendo o conceito de meio ambiente, o conceito social, e, como o Mário mesmo disse, o conceito de uma boa governança. Porque, afinal de contas, temos uma imensa oportunidade de ter em Santos o exemplo latino-americano, para o bem ou para o mal, como sempre foi. Eu espero que planos dessa natureza sejam levados a fazer com que nós tenhamos definitivamente o posicionamento de Santos no lugar que é devido na história dos portos no Brasil, como o mais importante, o maior, o mais eficiente e o mais justo em termos de meio ambiente e social. Obrigado, Paulo. Vou passar direto para o Frederico Bussinger, e aí a gente faz, então, uma compilação aí dos comentários que vão ser feitos, para a gente ouvir, então, o nosso presidente Fernando Biral. Por favor, Bussinger. Boa tarde a todos. Eu agradeço muito a organização do evento e esse convite de estar aqui presente e poder participar de um debate como esse, num momento tão marcante para o futuro do Porto e do país como um todo. Eu acho que nós já fomos brindados aqui por uma desafiadora pauta que o Povia aqui nos trouxe. Eu acho que é quase impossível tratar de todas as questões. Eu vou me arriscar em algumas delas depois dessa aula importante aqui do professor que já nos trouxe. O tema que nós temos aqui hoje é PDZ e clusterização do Porto de Santos. Nós temos aqui 3 palavras, 3 conceitos, e eu queria percorrer cada um de per si nessas notas introdutórias. E eu começo pelo mais fácil, que é a clusterização. Nós temos agora uma palavra em inglês, ou derivada do inglês, e ela adquire uma sonoridade marcante. Mas eu quero lembrar que clusterização é o velho e bom Z do PDZ. É o zoneamento. E zoneamento no Porto de Santos é velho de guerra.
Ou seja, entre as duas guerras, o porto foi clusterizado na Ilha Barnabé para comportar os granéis líquidos, o petróleo. Já na década de 60, 70, início dos 80, na ponta da praia, para contemplar os granéis sólidos vegetais. Portanto, clusterização é matéria conhecida no Porto de Santos, aliás, nos portos brasileiros de uma forma geral. E eu diria que, na verdade, ela é até mais antiga do que a 8.630 de 93, que grafou o nome PDZ, Plano de Desenvolvimento e Zoneamento. Eu diria que faz todo sentido clusterização. Faz todo sentido. Eu diria, nós temos as cargas de uma mesma natureza, elas, em geral, demandam infraestruturas similares. Nós temos uma padronização da infraestrutura normalmente, e, em geral, e Santos é um exemplo disso, eles são alocados segundo alguma vocação espacial, ambiental, espacial, como os exemplos aqui dados. Portanto, eu teria pouco a acrescentar sobre clusterização, dizer que ela é bem-vinda, tem que ser aprofundada, enfim, e esse é o caminho natural. Mas eu queria dedicar um pouquinho mais de tempo à segunda locução, que é o Porto de Santos. E aí é o seguinte, eu tinha feito algumas anotações, e o César é testemunha que, na hora do almoço, eu desmanchei todas elas, porque eu fiquei muito sensibilizado pelo painel que nós tivemos de manhã. Esse painel foi um painel marcante que nós tivemos aqui, muito bem conduzido pela Elke e com participações importantes dos 3 executivos que nós tivemos aqui. E eu diria que, se ele começou com uma diplomacia inglesa em Mi menor, ele terminou em Sol maior. Ou seja, eu reputo que nada do relevante para o debate colocado deixou de ser dito. Então, eu até sugiro que ele seja considerado o core desse evento como um todo. Ele foi marcante. E eu quero apenas pontuar, sublinhar, passar um marca-texto aqui amarelo em alguns pontos que ele foi aqui trazido. A primeira delas, eu acho que colocou no devido lugar, ou seja, o foco é o porto. Essa é a agenda, é o plano, como também o professor nos disse, Paulo Rezende nos disse aqui, este é o foco da agenda. E nós não devíamos perder mais tempo ficando com digressões sobre outros temas. Este é o foco. E é um dos temas que o Povia nos trouxe aqui, inclusive, com algumas questões inquietantes. Os painelistas não usaram a expressão, mas eles fizeram um exercício de SWOT, uma análise SWOT do porto. Eles arrolaram, tijolo a tijolo, os pontos fortes e os pontos fracos. E não apenas os pontos fortes e fracos estaticamente, mas dinamicamente ao longo da história. E falaram de quais são as oportunidades que o porto tem e as ameaças. E nisso eu quero saudar a coragem, porque isso não é comum dos executivos em tal alto nível, que dependem de contratos com o poder público, de se postarem e fazerem as críticas que fizeram. E eu acho, e quero saudar, porque eu acho de extrema relevância ser colocado nesse momento. Ou seja, somos a favor da privatização, desde que. A lista dos desde que é tão extensa que eu até coloco uma interrogação na conclusão, tá certo? E os desde que é a pauta que foi trazida e foi aqui sublinhada, tanto pelo Povia quanto pelo professor Paulo Rezende. Eu diria que, na verdade, e aí é por minha conta, eu diria que, na verdade, foi recolocado o debate, não só em relação a Porto e à autoridade administradora, mas até em relação à própria autoridade administradora. Porque, na verdade, o que foi dito é que a autoridade portuária não é exatamente um ativo,
Ela até pode ter e administrar um ativo, mas a autoridade administradora é uma função. Todos os três foram claros em dizer gerir, investir, nós sabemos, mas depende que o poder público cumpra o seu papel. E é por isso que há 800 anos no mundo, autoridades portuárias são públicas. Essa é a questão colocada e que está nas entrelinhas do painel da manhã. Eu apenas acrescento, como nota de rodapé, 4 pontos. Quando se pergunta qual é o futuro do Pôr de Santos, eu me remeto, e aqui tem alguns tão jurássicos quanto eu, do Modern Port realizado em 1996 aqui no Porto de Santos. Todos devem se lembrar quando se dizia que a lei não ia pegar, e foi realizado este evento para se discutir o futuro do Pôr de Santos. Uma discussão parecida com essa que nós temos aqui hoje. E foram trazidos, patrocinados pelo Banco Mundial, consultores internacionais. E depois de fazer a visita técnica, um consultor espanhol, a quem foi feita a pergunta, até quando chega o Pôr de Santos? É bom lembrar que na safra 94, 95, o Porto movimentou 34 milhões de toneladas. 34, um quarto mais ou menos do que movimenta atualmente. E ele disse, o Porto de Santos é um Jack in the Box, ou seja, é aquele brinquedo de criança que tem uma mola que você aperta e ele pula, você não sabe onde ele vai parar. E é isso que aconteceu com o Porto de Santos nesses quase 30 anos, 25 anos. Todos os prognósticos foram superados. Todos, ninguém acertou. Quando nós falávamos que o Porto chegaria a 70, foi dado risada no CAP. E alguns estiveram aqui, estavam presentes lá. Foi dado risada. 70 nada, 140, e passou, e vai a 200. Ninguém sabe onde esse porto vai parar. Mas tem condições. E nós tivemos várias levantadas de manhã. Uma coisa interessante que foi dito pelo representante da ADM, quando ele deu os números, não, hoje nós estamos fazendo 8 mil, mas era 4 mil. Eu quero lembrar que 4 mil não era o que era feito por hora, era o que era feito por dia, em meados dos anos 90. E é mais ou menos assim. O que hoje é feito por hora, nos anos 90, não só em granel sólido vegetal, mas também mineral, também granel líquido e também container. Menos em granel líquido, mas em container. O que hoje se faz por hora no Pôr de Santos, se fazia por dia. Portanto, muita coisa efetivamente mudou nesse tempo, num porto 4 vezes maior. E nem a pandemia foi capaz de deter. Ou seja, o Porto de Santos, como todos os portos brasileiros, cresceram na pandemia. E por que cresceram? A Centronave nos deu a resposta, ou parte da resposta. Porque, na verdade, nós estamos vivendo um boom de commodities, chamado superciclo das commodities, que os preços duplicaram, triplicaram, a movimentação duplicou em função da pandemia. Então, a Centronave deu a resposta em relação à carga geral, ou seja, os planos sociais no mundo aumentaram a demanda por eletrodomésticos, enfim, e a carga geral está gerando congestionamento. O que os portos brasileiros fizeram, inclusive Santos, foi dar a resposta. E deram uma boa resposta, com eficiência. Eu ouço inúmeras explicações, mas a Centronave nos deu a pista. Hoje, a Bolsa de Valores de São Paulo passou dos 120 pontos, 120 mil pontos, porque as commodities seguiram crescendo. Os minerais, mais de 6% crescimento hoje. Nem a situação tensa política foi capaz de deter. E isso terá reflexo no Porto, sim. O Porto de Santos é uma marca internacional. Isso está cravado na história. Tem aí, institucionalmente, mais de um século. Mas eu quero lembrar que o Porto de Santos não é um porto de Santos. O Porto de Santos é, no mínimo, um porto de 3 municípios, talvez de 5 municípios. Eu não estou propondo trocar o nome. Eu acho que o nome está consagrado. Mas é preciso reconhecer que ele é um porto de 3 municípios, no mínimo, para se pensar o futuro dele. A luta fratricida entre os municípios não é boa para o porto como um todo. A segunda coisa
é que o Porto de Santos não é a poligonal, não é o porto organizado. Um dia já foi, mas ao longo do tempo a poligonal foi encurtando, foi diminuindo. E hoje a poligonal é menos da metade da área do estuário como um todo. E por isso foi necessário criar um novo conceito, Complexo Portuário de Santos. E o Complexo Portuário de Santos, que é um porto de 3 municípios, na verdade, é um porto do PIB paulista e, na verdade, é um PIB do centro-oeste brasileiro. Este é o Porto de Santos. E é assim que ele precisa ser visto. E nós temos a poligonal corresponde o plano que é o PDZ, e ao complexo portuário corresponde o plano mestre. Portanto, nós tivemos uma novidade ao longo dessas últimas 2 décadas. E este plano mestre, na verdade, ele trata daquilo que o porto faz. Porque um porto, ele é uma confluência de fluxos. Gerir um porto é gerir fluxos. Normalmente, nós pensamos que porto gere cargas. É verdade, mas não só. E nós vimos aqui em apresentações da manhã que porto, cada vez mais, gere informação. E a tecnologia tem mudado muito. Ele gere pessoas, fluxos de pessoas. E ele gere fluxo de dinheiro, evidentemente. Então, pensar o porto, planejar o porto, é pensar esse conjunto de fluxos. E a capacidade do porto não é medida só pela sua capacidade física, do seu ativo físico. Ele depende de uma série de outros fatores para medir a capacidade e para atingir a competitividade de que se... Perdão, deixa eu desligar. Ou seja, eu posso transformar toneladas em bytes. Ou seja, essa interpenetrabilidade é uma coisa marcante. Portanto, gerir o porto é gerir esse fluxo sobre um determinado locus, sobre um determinado espaço. Por isso, o nosso desafio nesse momento, vocês vejam o nosso, né? Eu ainda me considero parte desse problema. Ou seja, eu vejo 2 frentes, a frente logística e a governança. Pensar o futuro do porto é pensar, planejar e gerir, transformar sua logística e sua governança para gerir esse conjunto dos fluxos. Então, respondendo parte da pergunta do Povi, eu dizia, os nossos planos não dão a resposta para isso. Os nossos portos tratam, em geral, do fluxo de cargas pelo lado da demanda, algumas vezes pelo lado da oferta, e ficamos nisso. E eu acho que nós temos que evoluir muito nisso. A questão das articulações intermodais, por exemplo, o Estado de São Paulo acaba de anunciar uma estrada que desce para a Baixada, isso é alheio ao PDZ, isso é alheio ao Plano Mestre, e não deveria ser, tá certo? No próximo painel, nós vamos ouvir falar de investimentos, investimentos nos acessos. É muito importante. Mas antes de falar dos investimentos, nós temos que falar das articulações, das interações entre os modais. E aqui o tempo é curto para nos estender sobre isso, e eu diria, nós estamos muito mal desse ponto de vista. E eu quero sublinhar esse muito mal, porque esse é um dos nossos oportunidades e desafios. É um desafio, é uma ameaça, porque se a carga não entrar na ferradura, ela não chega ao porto. Nem ao porto organizado e nem aos tubos que estão fora. Então, é uma ameaça e é uma oportunidade, porque o contrato da MRS está para ser renovado. Se não for aproveitada essa oportunidade, passe daqui a 20, 30 anos. Essa é a questão chave. Não há nenhum outro problema mais importante no Porto de Santos do que resolver a articulação porto-ferrovia. E isso passa pela ferradura, isso passa pelo contrato da MRS. A Rumo pode fazer o investimento que quiser no Planalto, até Rondonópolis e tudo, duplicar, aumentar pátio, aumentar vagão. Se não conseguir descer a serra e se não conseguir entrar no porto, na ferradura, não adianta nada. Não adianta nem FIPS ir bem. Ou seja, esse é o problema do Porto de Santos.
E no campo da governança, nós temos uma outra questão a ser resolvida. Se a ideia da desestatização prospera, a resposta que se dá é que quem fará o plano é o poder público. Quem regula? O poder público. Mas que poder público? Nós estamos falando do governo federal, nós estamos falando de Brasília. Portanto, sem que se comente nesta agenda da desestatização, e tem embutido uma centralização, uma hipercentralização em Brasília. Nós estamos, no Brasil, a caminho de uma autoridade portuária nacional. Esta é a governança que está desenhada subrepticiamente nesta agenda. Ou seja, com esse rol de problemas, eu encerro falando propriamente do PDZ. O PDZ, ele já era limitado. Ele era limitado porque ele tratava da poligonal, ele era limitado porque ele não tratava da intermodalidade, ou tratava na intermodalidade só pelo lado da demanda. Ele dizia o que esperar da ferrovia, mas não tratava disso. O foco dele, em geral, é fluxo de cargas, e não se discute o como, que me parece o grande calcanhar de Aquiles dos planos nacionais. Eu digo o quê, mas eu não digo o como. E um plano sem como não pode, a meu ver, receber o título de plano. Plano tem que dizer como. E o como não é só dinheiro. O como é tecnologia, o como é capacidade industrial, capacidade produtiva, é recursos humanos, ou capital humano, como se diz atualmente, é a capacidade de articular os serviços e é governança. Como eu vou gerir tudo isso? Com a poligonal diminuindo, como aconteceu progressivamente nesses 25 anos, no meu entendimento, o PDZ perdeu todo o sentido. Eu acho que nós tínhamos um problema de superposição de planos, uma lista, uma sopa de letrinhas, e agora, na situação atual, eu acho que o PDZ perdeu completamente o sentido. Então, se nós quisermos pensar no Porto de Santos, no Complexo Portuário de Santos, o Porto do Estuário, o Porto dos 3 municípios, o Porto Paulista, a menor unidade de pensamento é o Complexo Portuário. E para pensar o Complexo Portuário, eu tenho que pensar o plano mestre. Então, o governo federal, a EPL e a ANTAC e o MINFRA tomaram a decisão de abolir já um dos planos, que é o Plano Nacional de Logística Portuária. No próximo ciclo de planejamento, quem assistiu à audiência pública viu, o PNLP, que nunca chegou a ser exatamente nada, ele será incorporado ao Plano Nacional de Logística. E a minha sugestão é que façamos o mesmo com o PDZ. Ou seja, esqueçamos o PDZ e vamos focar exclusivamente o plano mestre, mesmo porque há muitos conflitos entre eles, né? Eu tenho trabalhado sobre isso e tenho apontado alguma coisa. E eu acho que não é um plano mestre feito apenas por consultores. Eu acho que esse plano mestre é uma oportunidade que o complexo portuário, que a Baixada, que a comunidade portuária tem, de pactuar. Essa palavra é chave. Planejamento é pacto. Os conhecimentos, os dados são muito relevantes. As tecnicidades são muito relevantes. Mas, essencialmente, um plano é um pacto entre os atores, entre os stakeholders. E eu acho que esse plano mestre precisa refletir um pacto entre a comunidade portuária da Baixada, entre os stakeholders da Baixada. Evidente, com participação do governo do Estado, do governo federal, mas, essencialmente, ele tem que ser gestado aqui, na Baixada Santista. Muito obrigado. Obrigado, Bussinger. Bom, temos alguns pontos aqui específicos, mas eu acho que com a apresentação do Mário Povia, do Paulo Rezende, do Frederico Bussinger, temos uma questão macro, né, para ser discutida, que a gente gostaria de ouvir as palavras do Fernando Biral. Como foi dito no painel anterior, necessidade de ter previsibilidade, e aí nós precisamos ter planejamento.
né, precisamos ter governança, a importância, né, de a participação, né, das discussões da comunidade nos projetos, do envolvimento do CAP, evitando, né, que em audiências públicas tenham que fazer revisões, né? Então, eu acho que o grande cerne mesmo que a gente está discutindo aqui é a questão realmente do planejamento no nosso porto. Então, por favor, Fernando Biral, gostaríamos de ouvir seus comentários. Ok, bom, alô? Bom, primeiro saudar a todos, né? Organização do evento mais uma vez, Fabrício Julião, Campos, Molitas, o Povia que colocou vários questionamentos, realmente seria muito difícil a gente poder responder a todos, né? O Samarco, apresentação do professor Bucinja. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que falar, tem várias coisas que eu concordo com as posições do Bucinja e várias outras coisas também que eu discordo. Então, vou falar um pouco também das discordâncias, para a gente começar. A primeira discordância é que eu não considero o painel de hoje de manhã o mais marcante. O de ontem, sem sombra de dúvida, a gente teve momentos marcantes, ficou para a história, o Teorema de Sepúlveda, né, para começar. Para quem não esteve aqui, o Teorema de Sepúlveda fala: a carga é o que importa, né? E o axioma que o Tércio trouxe foi que o capital merece ser remunerado. Então, acho que esses dois pontos são importantes, porque a gente está falando de planejamento, né? E planejamento, o PDZ, eu acho que a forma... Assim, a gente fala muito de planejamento e tem que ter planejamento. Agora, planejamento estatal é ruim, né? Todo planejamento estatal, se não for temperado por uma dose de capitalismo e muito pragmatismo, né, está fadado ao fracasso. Então, o componente privado, ele é absolutamente essencial. Fazer o planejamento estatal, né, simplesmente por uma obrigação da lei, não vai levar a lugar nenhum. Tenho também uma discordância que é importante, que o Bucinja colocou ele falou sobre o PDZ, falou sobre a clusterização, e realmente a clusterização, acho que ficou bem claro nesse PDZ que foi um grande avanço, né? O desenho agora do PDZ atual está trazendo ganhos, mas, como o professor Bucinja falou, nós temos... Opa, estou dando uma microfonia. Mas, assim, apesar da concordância em relação à clusterização, o professor Bucinja trouxe uma crítica para a desestatização, né? Colocando essa questão dos portos, das autoridades portuárias serem públicas, né? E há 800 anos. Mas a gente tem que ver também as exceções, né? Hoje, o mundo tem caminhado para a criação de autoridades portuárias também privadas. A gente tem o Porto de Mundra, na Índia, que é um porto privado, com autoridade portuária privada, que começou do zero e, em 20 anos, movimenta mais de 200 milhões de toneladas. Então, assim, nós temos... É um porto multipropósito e é um sucesso muito grande. Então, nós podemos ter a convivência do privado, apesar de que, obviamente, o setor portuário ele nasceu, né, de uma tradição estatal, né, sendo o Estado o principal dirigente, mas eu acho que hoje nós temos formas mais inteligentes aí de fazermos o controle dessas atividades. Bom, o professor Rezende também colocou a questão do nosso PDZ, falando sobre a expansão para as demais áreas, né? E ele tem razão, o porto ele tem que ser entendido até como um porto-indústria. A questão é que no Porto de Santos nós temos 8 quilômetros quadrados. Se a gente for para Antuérpia e Roterdã, nós temos 120 quilômetros quadrados. Isso é outra dimensão. E nós somos a favor também do porto-indústria. A questão é como é que você consegue colocar nesses 8 quilômetros quadrados que a gente tem hoje, e com essa limitação, né, que foi a limitação para o PDZ, praticamente estamos todos tomados agora em termos de ocupação, dado que teremos aí os próximos leilões. Então, os próximos leilões a gente tem uma ocupação
100%, praticamente nenhuma área mais disponível. E aí a grande questão talvez seja, o desafio, será como é que a gente vai desenvolver a área do fundo do canal, que é uma obrigação que deve ser passada ao novo concessionário. Então, nesses termos, como é que a gente faz como é que vai ser o planejamento? E aí eu tenho muita esperança de que o planejamento ele seja um exemplo, até do que é feito em outros, enfim, vários outros portos do mundo, mas assim, nasce, obviamente, a sugestão do porto, né, para depois, obviamente, ser discutida, né, em níveis aí governamentais superiores, casando, obviamente, com também as perspectivas, né, de como serão desenhados os fluxos, as cargas, etc., né, e o projeto de país, em última análise. Agora, quando a gente fala de um concessionário privado fazendo planejamento, eu tenho certeza que ele vai buscar todas as oportunidades possíveis e com muito mais afinco do que a gente já viu no passado. Então, nós temos motivos aí para sermos otimistas de que a expansão do canal, o planejamento dele vai ser muito bem feito, né? Porque, obviamente, né, o concessionário privado ele vai ter todo o interesse em desenvolver as áreas, né, obviamente, remunerando o capital. Um outro ponto é que nós temos também, nas obrigações, no modelo que vai ser divulgado, provavelmente, né, estou falando, porque, enfim, está sendo feito pelo consórcio, mas provavelmente nós teremos um gatilho que vai disparar a necessidade de novos investimentos para que você não tenha um estrangulamento da capacidade aqui em Santos. Então, toda vez que a capacidade começar a se aproximar de um determinado do nível, o concessionário vai ter que ofertar uma área, ou ele vai construir área e alugar, enfim. Aí vai ser o desenvolvimento, mas ele vai ter que materializar uma nova área de forma que não haja um estrangulamento. Então, o planejamento vai ter que ser feito vai ter que ser muito bem feito. Sobre a questão, uma questão importante também levantada pelo professor Singer em termos de governança, né, que o Mário também colocou, eu acredito que nós estamos caminhando para um ecossistema portuário. Então, nós teremos a figura, né, do landlord, que é o desenvolvedor das áreas, o gestor da infraestrutura, mas nós teremos também uma participação, protagonismo cada vez maior para o capital privado, né, para os terminais, que são, em última análise, né, os nossos os representantes também das cargas. E aí eu acho que teve um fator importante nessa transformação portuária, que foi justamente a verticalização. Então, a verticalização da carga, ela obriga também a gente a repensar toda essa questão de interesses, né? Porque não podemos, o porto não pode ser um entrave para as cadeias verticalizadas. Então, nesse ecossistema, eu acho que a gente vai partir para isso. Dentro desse ecossistema, a gente vai ter que ter muito mais interação, e essa interação entre privado, entre o dono da carga, que muitas vezes vai ter também o seu terminal, então vai estar verticalizado, né? Entre os terminais que, na verdade, fazem aquele trabalho logístico na ponta, governo, né? Agência reguladora, que aí tem um papel normativo, né, mais importante, com as grandes, as normas mais importantes, não aquelas normas operacionais do dia a dia, mas as normas mais importantes, e a fiscalização, e eventualmente até um outro papel que foi colocado hoje, de uma mediação em caso de conflitos, né, entre privados. Então, esse ecossistema deve se alimentar dessa interação, e eu tenho bastante esperança de que isso vai funcionar, e vai funcionar bem no Brasil, porque o governo ele tem uma vantagem, né, de se impor muito mais e arbitrar muito mais, e talvez de uma forma mais sábia, quando você tem um privado com um privado, do que propriamente arbitrar um conflito entre uma estatal e um privado.
Então, esses são os pontos que eu gostaria de colocar, apesar de a gente não ter, assim, eu acho que o mais importante é que eu acho que do PDZ atual, né, do conceito de clusterização, eu acho que não há muitas discordâncias aqui em relação ao avanço que foi feito. Obviamente que para o fundo do canal, aí a gente vai ter que redesenhar esse planejamento todo. Talvez seja numa velocidade muito maior, aproveitando o que o Singer falou, quer dizer, é muito difícil você fazer prognósticos, qual que vai ser a velocidade de crescimento. Então, tomara que essa interação seja muito dinâmica, o planejamento seja muito dinâmico, o planejamento tem que ser discutido com todos, né? E tem que ter uma pitada aí de projeto de país também, nisso tudo, né? Atrelado ao instinto aí do capitalista que vai querer, obviamente, desenvolver todas as oportunidades e capturá-las, né? Obrigado, Fernando Biral. Eu vou devolver agora um pouco para o Mário Povia e gostaria só de incluir mais aí um ingrediente na discussão, trazendo um pouco para os conflitos atuais e até fazendo uma projeção, né, a solução desses conflitos no nosso atual momento, como isso poderia se imaginar isso num novo universo aí com a desestatização. Com a clusterização, já tivemos aí os leilões do STS 14, 14A, planejamento que foi feito com base principalmente no uso do modal ferroviário. O Bussinger já citou aqui a questão aí importante da ferradura, temos a questão da pera no STS 53, temos ali a questão do cais público, né? Um projeto está sendo colocado para transferência da operação do cais público para uma área na Lemoa. Então, Povia, gostaria de seus comentários sobre o que o Fernando Biral colocou agora e colocando também um pouco essas questões, por favor. Bom, eu concordo com o Biral. Eu penso que o movimento para a desestatização me parece ser o melhor caminho. Não porque eu tenho uma ideologia de que o privado faz melhor que o público. Não é, a questão não é essa, né? A questão já foi dita, o modelo de governança que nós temos hoje para a autoridade portuária. É humanamente impossível ser eficiente na acepção exata da palavra, né? com tantos controles, né? Então, e a principal correção de rumo que há nesses casos está muito clara. Quando você convola os contratos administrativos hoje em contratos privados, não é? Poxa, eu também quero, como autoridade portuária pública, me dá essa condição também, tá certo? Eu vou ser mais eficiente, não é? Mas não pode, a legislação não alcança isso, não é? Então, na verdade, o modelo de empresa pública à frente, ou travestida de autoridade portuária, não é? Ele é um modelo ruim, não é? As empresas públicas, vamos lembrar, por que nós não temos uma autarquia e temos uma empresa pública? Porque a empresa pública ela foi criada para entrar em regime de mercado, para concorrer no mercado. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública, ela concorre no mercado com o Itaú, com o Bradesco, tá certo? Ela, para fazer a aquisição dos seus softwares, ela se vale da lei de licitações, tá certo? Mas quando ela vai ao mercado emprestar, não é? Ela não faz licitação desse produto. Ela está numa condição de mercado para concorrer com outros bancos. Por isso, ela é uma empresa pública. Senão, seria uma autarquia. E as autoridades portuárias são empresas públicas. Então, nós deveríamos comprar também os nossos softwares na lei de licitações, tá certo? Mas deveríamos fazer os nossos arrendamentos tal qual faz um TUP, como o Porto do Açu, escolhendo os seus parceiros. Porque aí nós estamos no mercado. E cada vez mais a autoridade portuária está nesse mercado. Por quê? Porque nós abrimos em 2013 a legislação para os terminais privados movimentarem carga de terceiros. Portanto, claramente hoje, acho que ninguém aqui nessa sala discorda disso, os portos organizados estão concorrendo com os terminais privados, tá certo? Mas em desigualdade de condição, tá certo? Por força do que acho que temos um exemplo claríssimo aqui na questão da celulose no terminal da DP World, né? Como isso foi maturado num espaço de tempo curto, ou
razoável, 2 anos, mas curto, né? E se isso fosse dentro do porto organizado num arrendamento, isso demoraria aí, com muita eficiência, 5 anos, tá certo? Talvez 10 anos, para você viabilizar uma operação como essa. Então, essa é uma questão que nós temos que colocar. Que modelo nós queremos? Né? E quando o TCU fez aquela comparação, e eu tive a felicidade de ser um dos primeiros a ser entrevistado, eu falei para eles, não vamos por aqui, não vamos condenar o modelo de terminal privado. Né? Vamos tentar trazer os modelos para algo mais racional, né, nesse sentido. Então, eu vejo a desestatização, de novo, né, não como algo positivo do ponto de vista ideológico, mas do ponto de vista fático, dado que é remota a possibilidade de nós termos uma legislação moderna para as empresas públicas. Né? Uma legislação que as coloque efetivamente nessa condição de ir a mercado em igualdade de condições, que seria talvez um modelo ideal perto do que o Bussinger coloca. Né? É muito mais perto do landlord europeu essa condição do que nós temos hoje. Né? E será muito mais próximo do landlord europeu o modelo de autoridade portuária privada, por mais paradoxal que isso possa parecer. A outra questão que o Birral coloca, do tamanho do Porto de Santos, eu acho que a nossa grande questão, alguns anos atrás, e não muitos anos atrás, a palavra gargalo e porto eram pronunciadas em sequência. Né? Os portos eram gargalos, hoje já não são. E o que viraram gargalos? Os acessos. E, de novo, hoje, dentro do ecossistema portuário, as coisas estão se processando muito bem. Né? Os terminais portuários cresceram muito em eficiência, sem a desejável contrapartida dos acessos. E essa é uma preocupação grande agora, porque, primeiro, ao desestatizarmos, nós teremos uma autoridade, ou uma administração portuária, melhor dizendo, privada, tá certo? Eu não acredito que ela vai ter competências para fazer planejamento. Ela, quando muito, ela vai propor um planejamento público, né? No planejamento lato sensu, né? No sentido de multimodalidade, tá certo? E aí tem que combinar com os russos, tá certo? Porque se ela vai administrar algo ali intramuros na poligonal, tudo o mais, né, vai depender de outros concessionários, tá certo? E também do poder público, né? Vai depender da municipalidade, dependerá também de investimentos de outros concessionários, né? Então o contrato dela vai conversar com outros contratos de concessão, né? E isso requer uma articulação que provavelmente não será entre privados, mas terá alguém aí público fazendo aí reequilíbrios econômico-financeiros dentre as concessões, dentre uma concessão ferroviária, uma concessão portuária, dentre uma concessão rodoviária, uma concessão portuária, e também a questão do canal de acesso, e nós temos um problema físico no Porto de Santos, que é o canal de acesso, e isso é uma coisa que vai requerer aí inspiração e transpiração para cuidar. Então, são essas questões que eu acho que vão permear zonas de apoio logístico. Eu acho que isso vai ser necessário, a gente ter alguma zona no Planalto, isso não precisa ser do lado do porto, né? Mas para também trabalhos paraportuários, aí para dépots, para alguma integração com indústria, ou não indústria na produção propriamente, mas para aprovisionar, né, exportações e importação, aqueles pequenos ajustes. Então, isso provavelmente, de uma forma ou de outra, isso vai ser colocado à disposição do usuário do porto do Complexo Santista, né? E sempre aquela preocupação, de novo, entre o que é o condomínio portuário, né? Hoje, como o Bussinger colocou, isso não se resolve mais dentro da poligonal, né? Isso está ali dentro de um site maior, né? E cada vez com influência maior desses terminais privados também. Então, sem uma visão holística, trabalhando só poligonal, isso está fadado a ter alguns desvios, alguns problemas. Tá? Eu acho que são essas as questões que vão ser enfrentadas, eu acredito que em menor, com maior eficiência pelo concessionário privado, mas que requer um desenho, que requer uma modelagem que contemple isso desde logo. Né? Acho que basicamente essas questões.
Mas e o PDZ cada vez com mais cara de master plan, concordo com o Fred, e acho que esse é um caminho que a gente deve seguir, também com alguns ajustes. O master plan vai ter que ter um outro viés, né? Mas vai ser realmente alguma coisa que eles tendem a se fundir para dar uma visão, essa visão holística que eu estou falando, né? E aí vai se confundir um pouco do PDZ para dentro, né? Olhando para o zoneamento, e o PDZ para fora, olhando para o mercado. Vai ser um plano bifacetado, digamos assim, né? Mas bastante interessante. Eu acho que valerá a pena ter um plano mais denso, mas com essas duas vertentes. Ótimo, obrigado, Bovia. Aproveitando, então, eu gostaria de trazer de volta o Paulo Rezende para esse debate, né, para ouvir a visão, né, dele como especialista, né, pela Dom Cabral, nessa questão do planejamento e no formato aí nesse modelo futuro aí na desestatização, na questão do master plan. Por favor, Paulo. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de colocar muito claramente que eu sou a favor também da desestatização. Acredito muito na eficiência da gestão privada, dos investimentos privados, e como o Mário mesmo disse, a escolha para os investimentos pelo lado público tem as suas limitações e terão que continuar tendo mesmo, é assim. Caso contrário, a nossa história mostra que perdemos a mão, muitas vezes, quando deixamos o investimento por conta da administração pública, porque os protocolos a seguir, né, as regras a seguir, elas impedem a velocidade do investimento. Portanto, desestatização é muito interessante, mas isso não significa que nós não tenhamos uma parceria, e temos que ter uma parceria com a gestão pública, mas não no sentido daquela autoridade tradicional, mas do parceiro. Eu prego muito que o Brasil precisa caminhar na direção da parceria entre o setor público e o privado, e não de confronto. Mas isso é uma questão cultural que temos que retirar. Agora, eu quero lançar aqui uma ideia de que, quando nós observamos a importância do complexo portuário de Santos, me perguntam sempre qual é o futuro de Santos, viu, Mário? Eu respondo: o futuro de Santos é o futuro do Brasil. O que nós queremos para Santos é o que nós queremos para o Brasil. E eu acho que está absolutamente na hora do Brasil e do brasileiro deixar de seguir e liderar. Muito do nosso sofrimento histórico, das nossas dificuldades, é porque nós procuramos mirar em exemplos externos sem reconhecer as nossas realidades. Então, liderar é reconhecer a realidade brasileira. E Porto de Santos, o complexo portuário, tem uma limitação física que não adianta nós querermos lutar contra ela. O Fernando mesmo disse, a nossa área de atuação, a área física, ela é imensamente menor do que muitos portos no mundo, que nós a vida inteira nos referenciamos neles sem entender essas características locais. Temos aglomerações importantes de ocupação urbana, de mobilidade urbana, de longa distância. Tudo isso é o Porto de Santos, ou seja, tudo isso é o Brasil, né? Então, aqui, Mário, Frederico e Fernando, eu queria lançar uma ideia do seguinte: quando você tem necessidade de enriquecer pela adição de valor e as limitações são físicas, o que o mundo atual nos fala?
integração tecnológica. É isso que eu queria lançar. O Porto de Santos, ele precisa se integrar tecnologicamente às cadeias de suprimento no Brasil. Por que que o Porto de Santos não pode participar do planejamento de demanda do setor do agronegócio brasileiro? Planejar a demanda, se preparar para receber, de maneira, com uma integração tecnológica que um país pode liderar como o Brasil. Então, eu acredito que o Brasil seria o primeiro país no mundo a liderar um movimento onde um complexo portuário seria ligado ao grande continente que está acoplado a ele, esse continente chamado Brasil. E, inclusive, com uma grande inovação disruptiva em fluxos de informações, transparência, fluidez nessas informações, e aí nós combateríamos, naturalmente, essa limitação histórica que temos, que é uma limitação física. Integração tecnológica, para mim, seria o grande caminho para transformar o Porto de Santos num marco portuário no mundo. Obrigado, Paulo. O assunto a gente já vai abrindo, né? Vai aparecendo. Acho que pena que a gente tem aí o tempo da organização. Já fui avisado que nós temos 10 minutos. Então, eu vou pedir, por favor, para o Bussinger utilizar 5 minutos desses 10 para a gente poder ter os 5 minutos finais aí com o Fernando Birão. Eu acho que nós temos aqui um mosaico sendo montado e eu queria contribuir com alguns dados em relação a esse mosaico. O Birão está completamente certo, ou seja, o Porto hoje tem 8 quilômetros quadrados. Mas eu quero lembrar que o Porto tem hoje 8, porque foi reduzido. Ou seja, o Porto já teve 15, que não se compara aos megas, mas já teve o dobro disso aí. E chegou a ter os 8, porque foi reduzido. E pelo que eu entendi na resposta, eu achei muito interessante, eu tenho sempre defendido a utilização do fundão do estuário, é de que, no modelo que está sendo pensado, o concessionário terá gestão sobre o estuário inteiro. Ah, bom. Essa é uma informação preciosa, e é uma coisa da maior importância, de pensar que não só a unidade de planejamento será o estuário inteiro, quanto a gestão será. Tá certo? Essa é uma questão crucial. Uma outra questão importante, que foi mencionada, eu quero frisar e agora dar números, é o seguinte: eu tive o capricho de pegar o PDZ, o Plano Mestre e todas as autorizações que foram que estão vigentes para terminais novos no Porto de Santos, de um lado. E, de outro lado, eu peguei o plano de renovação antecipada da MRS, da Malha Paulista, da Rumo, e da MRS. O que os terminais esperam da ferrovia? E o que a ferrovia está para oferecer? Eu quero informar que o déficit de capacidade ferroviária, se tudo for implantado, é o dobro do que existe hoje. Ou seja, tudo que circulou ano passado em ferrovia, é o dobro disso, é o déficit se tudo acontecer. Então, é evidente que não acontecerá. Onde vai romper a corda? Isso mostra a dessincronia dos nossos planos, plano portuário, plano ferroviário, regulação ferroviária, rodoviária, portuária. Isso é uma evidência. Portanto, eu sugiro que se refaçam as contas e dê solução para esse mega déficit que está aí se avizinhando. Uma questão importante, nós temos falado muito nesses últimos tempos em evidências. Evidência. Tem a turma dos científicos, tá certo? Eu quero dizer o seguinte: hoje nós tivemos um desfile no painel da manhã, mostrando o que aconteceu no Porto de Santos nesses últimos 25, 30 anos. Inclusive, o testemunho de um operador que esteve aqui, saiu e voltou, e ele testemunha o que viu. E os números são contundentes. Eu quero dizer que isso aconteceu pelo novo modelo implantado em 93, a partir de 93, que isso foi acontecendo,
Mas eu quero dizer que, durante todo esse tempo, a autoridade portuária foi uma empresa pública. Ineficiente, inchada, corrupção, prisões, tudo aconteceu. Mas quem esteve aqui ao lado, gerindo e sendo parceiro, gostei da palavra, da iniciativa privada, foi uma autoridade pública. Portanto, as evidências demonstram que as autoridades portuárias públicas, por mais ineficientes que sejam, não comprometem. Pelo contrário, são corresponsáveis por o porto hoje ser 3 a 4 vezes maior do que foi, pelos custos portuários serem metade, 1/3 do que chegaram a ser, que a produtividade seja 20, 30, 40 vezes superior ao que era. Portanto, não foi empecilho para que acontecesse esse desenvolvimento que nós tivemos. Uma questão que precisa ficar bem clara no plano conceitual, precisa ser bem clara, é que uma coisa é a gestão privada do terminal da operação. Outra coisa é a gestão da autoridade. Essas coisas não podem ser misturadas, porque certamente a gestão da operação tem que ser privada e por isso é 100% privada. E eu falo com a maior tranquilidade, porque a maior parte dos contratos que foi assinado tem a minha assinatura. É isso. Ou seja, eu sou tão a favor que eu fiz. É isso. Tão claro. Uma coisa completamente diferente é a autoridade portuária, porque a autoridade portuária é uma função. E aqui foi muito bem dito pelo Biral, sublinhando o que foi dito de manhã, essa função de mediação. A iniciativa privada clama por uma ação competente do poder público, no Brasil e no mundo inteiro. Isso não se confunde com projetos de TUPs condominiais, como o Porto do Açu, como o Terminal Portuário de Alcântara, por exemplo, ou inclusive onde eu presto consultoria, eu trabalho. Eu sou tão convencido desse modelo que eu estou. Isso é muito diferente de eu ter linhas imaginárias que dividem regimes diferentes, como no Pô de Santos, como no Pô de Itajaí. A DP World e a Santos Brasil, ambos patrocinadoras do evento, são ambas privadas. E aí, Povia, o nome induz a erro, porque a palavra privada não distingue a natureza das coisas, do regime. A Santos Brasil é tão privada quanto a DP World, que fica do lado, parede e meia. A palavra privada é equivocada. Na verdade, nós temos 2 regimes convivendo. É muito diferente do Pô de Açu, do Terminal Portuário de Alcântara. E, para terminar, eu quero dizer que essa questão específica da privatização, se o poder público quer abrir mão dessa função, que abra. Ninguém vai poder obrigar. Mas há alternativas ao modelo de trazer um terceiro para exercer essa função. Não obrigatoriamente eu preciso leiloar e trazer um terceiro que vai olhar isso como um ativo a ser explorado até o fundo do estuário e gerar lucro, porque essa é a missão da empresa privada. Essa é a sua vocação. Ela tem que gerar lucro. Portanto, parte das contradições que nós ouvimos dos 3 executivos de manhã decorre dessa distorção de concepção. Se eu olho como ativo, esse ativo tem que ser remunerado e tem que trazer o lucro. Mas querem que seja privado? Existe a forma. Basta que se pratique no porto o que está sendo proposto para a ferrovia. Ou seja, como é que é o modelo proposto para a FIPS? É um condomínio dos concessionários, não é? Por que no Porto de Santos não pode ser um condomínio dos arrendatários dos operadores? Também pode. É só uma questão de desenhar. Esse estudo já foi feito, a questão de uns 2 anos atrás, e constatou que juridicamente não podia. Mas depois disso teve uma lei que está sendo usada na FIPS. Já pode. Portanto, eu diria, quer fazer privado? Eu não acho que deva ser. Mas quer? Existe alternativa condominial. Por que fazer um leilão e trazer um terceiro para entrar no meio dessa coisa? Portanto, eu deixo aqui como mais uma sugestão a ser pensada. Obrigado. Obrigado, Bussinger. Por favor, Biral, para a gente encerrar. Bom, acho que primeiro eu queria ressaltar as palavras do professor Rezende também, porque realmente ele foi muito feliz na colocação de parceria público-privada. Eu acho que esse é o caminho também. E a gente tem que reforçar os laços aí, como o Mário falou, né? Essa aproximação
com o privado, entre poder público e privado, para você desenvolver projetos que beneficiem não só o privado, mas no final beneficia todo o país, né? A gente tem que ter, obviamente, todo o setor de infraestrutura tem que ter, além de simplesmente uma dimensão, né, privada, mas tem que ter uma dimensão em termos de desenvolvimento do país. A questão da desestatização, só para fazer um comentário final, eu acredito que um dos maiores temores que nós ouvimos em relação ao painel de manhã foi a questão da renovação do contrato lá no final, né? Quando ele se extinguir, e a maior parte desses contratos vão se extinguir daqui a 15, 20 anos. A desestatização ela abre um caminho que você terá muito mais flexibilidade na renovação desse contrato, né? E é previsível, obviamente, que haja esse temor, porque, principalmente em relação às cadeias verticalizadas, você coloca parte do seu negócio está naquele terminal, né? Então você, obviamente, tem uma resistência, porque, olha, em última análise, ele poderia perder aquela área. Mas isso, hoje, é uma realidade ainda mais, é uma hipótese ainda mais provável. Muitos dos contratos não estão sendo renovados e passando por licitações. Então, nesse sentido, a desestatização ela flexibiliza ainda mais, porque você não vai ter aquela amarração de você ter que, no melhor interesse público, fazer uma nova licitação que vai gerar um maior valor para a União na forma de outorga. Quer dizer, na desestatização, pelo contrário, o que prevalecer vai ser a negociação entre as partes, né? Obviamente que se há uma disputa por áreas, o preço tende a se elevar, e é por isso que tem o gatilho para que as áreas elas sejam expandidas, né? Para que a gente não tenha uma situação de uma redução artificial da oferta que eleve os preços, né? Que eu acho que esse foi um dos erros cometidos na Austrália. Mas eu acho que agora tem um remédio inteligente para isso. Então, eu acho que a desestatização ela pode funcionar muito bem nesse sentido. E aí você pode, como também foi dito, eventualmente partir para uma mediação, né, como o secretário falou ontem, recorrer à ANTAC para eventuais conflitos e eventuais abusos serem contidos, né? Então, eu acredito que esse modelo pode funcionar bem, porque é o que a gente está falando de um gestor de condomínio, né? Ele é um gestor de condomínio, obviamente, não é só isso, né? Mas ele tem, obviamente, a função de cuidar de toda a infraestrutura, mas ele tem um papel que eu acho que esse papel não é replicável no modelo do condomínio, que é o papel de fomentar o desenvolvimento, que eu acho que o Estado também não faz, no sentido de o Estado reconhece tardiamente as demandas e ele trabalha muito mais quando, vamos dizer assim, a corda está no pescoço, né? Quando a situação já está no limite. O privado, esse agente privado que vai ter mais, talvez aí 5, 8 milhões de metros quadrados, aí precisa ver como vai ficar o desenho da poligonal futura, mas ele vai ter muito mais facilidade para buscar projetos novos, desenvolver projetos novos. Então, isso aqui até o Penin falou ontem, que é algo que a gente ainda nem sabe como é que vai ser esse desenho do porto. Você tendo uma empresa privada, ativa, com um comercial muito forte, que é o que a gente não tem hoje na autoridade portuária. Nós temos hoje pessoas extremamente capazes, né, comercialmente muito boas, com capacidade de desenvolvimento de projetos, uma equipe brilhante, hoje limitada pela metragem, né, pela área, e também apagando os incêndios. Hoje a gente tem uma situação quase no limite da nossa capacidade. Né? A gente está realmente, temos que fazer o mais rápido possível da capacidade aqui em vários tipos de cargas, né? Seja no container, os granéis líquidos, nem se fala, né? Os granéis vegetais daqui a pouco já estão também batendo no limite da capacidade. E nesse sentido, a gente tem que realmente aí buscar as parcerias, agora com a FIPS, né?
que aí tem o sistema de associação, de condomínio, que vai ser um parceiro importante, né? Então, essas parcerias, elas são fundamentais, né? Esse ecossistema é fundamental. A autoridade portuária, por mais que ela se esforce, ela não vai conseguir dominar todos os aspectos, né? Não vai conseguir operar, e a gente vê no mundo inteiro, né, joint ventures acontecendo. Essa questão de joint ventures aí é uma realidade, startups, e aí a gente pega uma autoridade pública, que a gente não consegue fazer uma startup, vai criar uma nova estatal, né? Ou não consegue fazer uma joint venture, porque não sei quem que vai reclamar, que aí a gente está fazendo uma joint venture, por que está fazendo joint venture com algo? E aí começa, né? E aí meses, anos, para desenvolver algum projeto, aí quando desenvolve o projeto já passou a oportunidade. Então, essa é a realidade que a gente vive no Brasil, né? Em função de todo o passado, todos os problemas, a lei foi, né, sendo cada vez mais, tornou-se cada vez mais complexa para prever todas as situações e, no final, a gente tem as amarras todas. Então, eu acho que a gente tem que procurar o nosso modelo realmente, e hoje, assim, entre desestatizar o porto ou mudar a lei de licitações e o arcabouço do Estado brasileiro, é mais fácil a gente desestatizar. Obrigado, Fernando Biral. Gostaria de agradecer a participação do Mário Povia, Paulo Rezende, Fernando Buchinger, Biral, e parabéns, Molitsas, os organizadores do evento, pela formatação do painel. Acho que é um assunto que ainda se estende por muito tempo, né? Obrigado. Seguimos adiante aí com a agenda da programação aqui. Nossos agradecimentos ao senhor Frederico Buchinger, também o senhor Paulo Rezende, o senhor Fernando Biral, o senhor Mauro Samarco e o senhor Mário Povia pela participação nesse importante painel dentro do Fórum Santos Export. Nós faremos agora um intervalo e voltaremos às 16h15 com o Momento Eldorado Celulose.